A organização extremista islâmica ISIS, que se autoproclama um Estado Islâmico, perde território a cada dia no Iraque e na Síria. Não tem mais controle sobre estradas de travessia clandestina para a Turquia, por onde chegavam militantes estrangeiros, e aguardam um ataque maciço de forças iraquianas, curdas, britânicas, francesas e americanas, a maior cidade sob controle do grupo terrorista, Mossul, no Iraque. Como esta perda de território afetará as estratégias do grupo terrorista? Qual o impacto imediato no Iraque? Será que estas derrotas impostas ao Estado Islâmico vão acelerar o fim da guerra que já matou quase 500 mil de pessoas na Síria? Qual a atuação das principais potências mundiais na tentativa de derrotar em definitivo o grupo terrorista? Estes são os temas do Sem Fronteiras de hoje. O processo de encolhimento físico das terras sob controle do ISIS ajuda a corroer sua pretensão de representar um novo califado ou império muçulmano. Assim conclui um relatório que acaba de ser divulgado em Londres pela consultoria internacional IHS, onde o especialista Colum Strack explica que o grupo radical islâmico perdeu quase 30% da área que conquistou até janeiro de 2015. Your report on this territorial shrinkage under the control of ISIS, how much of a loss is it? Since our last assessment in July, the additional losses over the last few months have been quite limited in terms of their territorial scale, but it's been unprecedented in its significance. Particularly loss of access to the Turkish border will have a really big impact on the Islamic State's ability to function as a state. And how significant will it be for ISIS to lose Mosul? So we've always been saying Mosul is primarily, it's not of great strategic importance for the group. It's mainly symbolic. There are differing, a lot of people are saying this Mosul operation is going to start this month. Erdogan gave a precise date. It can play out one of two ways. The first is this long, protracted battle, which a lot of people have been forecasting, in which case the forces that go in get bogged down. There are particular districts of Mosul that have a very strong pro-IS support amongst the demographic of those districts. So they probably bunker down in those districts where the density of the civilian population and the narrow streets make it very difficult for the Iraqi forces to get in there to So use militarily heavy weapons. it's not going to be a cakewalk, is it? It all depends on how strongly the Islamic State wants to fight for it. They probably assess that they're going to lose it eventually anyway. So the question is how much resources do they want to plow into this city to delay the inevitable? We're already seeing a lot of defections, attempted defections, people within the Islamic State, fighters refusing to fight and as a result being punished by the Islamic State. That has increased significantly over the last few weeks. So option two is that we actually see a staged, planned withdrawal from Mosul to allow the Iraqi forces in to inflict heavy casualties on them, but to know we're actually going to withdraw. In which case, actually more importantly than Mosul, you've got the city of Tal Afar, which is an Islamic State stronghold in the mountains just outside Mosul, and they'll probably fall back to that location, and that will then probably become the focus of the fight against the Islamic State in Iraq. And how much of a loss in Syria specifically? Yeah, so particularly since Turkish intervention back in August, we've seen quite a lot of losses along the Turkish border. Now at the moment it extends about 10 kilometers into Syria, but over the last week or so we've been seeing a lot more fighting around the
the small village, you could say, of Darbik. But Darbik's very significant as it's been used as the name for the Islamic State's main propaganda magazine. It has huge significance for the group. So losing it would be a big kind of political victory for Turkey, for the anti-IS coalition. O ISIS surgiu no Iraque em 2014, agrupando sobretudo duas facções. Uma de extremistas religiosos sunitas que já tinham se rebelado com violência contra as forças estrangeiras de ocupação, sobretudo americanos e britânicos, e contra os sucessivos governos iraquianos de orientação xiita. Outra facção que ajudou a formar o ISIS inclui ex-militantes sunitas do regime deposto de Saddam Hussein, desempregados porque o exército de Saddam foi desfeito e vítimas de discriminação pelos xiitas instalados nos governos em Bagdá com apoio das forças estrangeiras que tinham invadido o Iraque. Além de se armar com equipamento americano, tomado do exército iraquiano, os militantes do ISIS assaltaram bancos e se apropriaram de poços de petróleo nas áreas que passaram a controlar. Garantiram assim recursos fartos para sustentar seus milhares de voluntários e financiar suas operações. Na prática religiosa e ideológica, os fundamentalistas sunitas do ISIS chocaram o mundo com a violência de execuções públicas, degolas e decapitação de prisioneiros, incluindo muçulmanos xiitas, bem como sequestros e estupros em massa. Suas ações foram divulgadas pelo mundo via uma moderna operação de mídia com amplo uso da internet e alcance mundial. Pesquisa recém-divulgada por um centro de estudos antiterroristas na Academia Militar de West Point constatou uma queda substancial da atuação do ISIS na internet. Resultou de acompanhamento e repressão por especialistas ocidentais, bem como da morte do chefe de propaganda do grupo, Wael al-Fayad, num ataque aéreo americano. Right now, the caliphate itself is cut off from the outside world. It's completely surrounded by enemies. That access, or road access, that they had to the Turkish border, although it was policed on the Turkish side, there were still a lot of smuggling routes that allowed them to bring in and out fighters to recruit people. That's now been cut, so it's going to be very difficult for the Islamic State to recruit new fighters, particularly from abroad. The way they're responding to this, actually, in Syria is they're now cooperating more with other jihadist factions, particularly a group called Junt al-Aqsa, who are deeply embedded within what you could call mainstream Sunni opposition, fighting just south of Aleppo. And these guys are now recruiting fighters from within that opposition group and also from abroad, coming through the still open border crossings with Turkey. Now that ISIS seems to be losing influence, they're losing territory, they don't most likely do not have a caliphate anymore. Do you see their influence and their power waning and going towards a situation like Al-Qaeda? Still there, but it's no longer the fierce fighting force of the past. Yeah, I mean, as they lose their governance project, which is just part of who they are, let's say that they lose Mosul, the Iraqi security forces push them out of Iraq over the coming year or so completely. In Syria, we see possibly Turkish forces intervening and taking back Raqqa, maybe with the Kurds or not, depending on how the US plays it. If they lose those two cities, they lose a governance project. They will still control, to an extent, some of the small towns along the Euphrates River in the desert, but these are insignificant, really. And that's where they move back to focusing on insurgency. So mass casualty attacks against civilians, targeting infrastructure in both Iraq and Syria, and that's something we've seen already. You know, as they withdraw, they set light to the oil fields around Qayyara, for example. They'll probably do the same thing in Syria if they're pushed out of the eastern oil fields in Syria. It's becoming harder for them to get fighters out of Syria. It's harder for them to bring people in for training
So their strategy there is shifting slightly, and it's more towards this kind of using self-radicalized individuals in the West to promote low capability attacks like stabbings, which have very high impact, And it seems like they're, rather than having one big centrally coordinated attack once a year, you could argue it's actually more effective for them to have a constant stream of these low capability attacks to show they're still relevant, they're actually gaining traction within the population in the West, and that's what they're really looking to do. It's just like Al-Qaeda. Exactly. Yeah. Os terroristas do Estado Islâmico são só uma das forças que lutam no campo de batalha total em que se transformou a Síria nestes 5 anos de guerra. The bottom line is, in maximum 2 months, 2.5 months, the city of eastern Aleppo, at this rate, may be totally destroyed. We're talking about Old City in particular. And thousands of Syrian civilians, not terrorists, will be killed. O conflito atingiu tal ponto de violência, barbárie e agonia que é preciso voltar no tempo para rever como tudo começou. Foi com um protesto de rua pró-democracia em março de 2011, na esteira da Primavera Árabe, em Daraa, uma cidade no sudoeste do país. O primeiro estágio do conflito foi a repressão desproporcional aos protestos. O segundo, quando a violência levou o país a uma guerra civil pelo controle de áreas e cidades, como a capital Damasco e Alepo, a segunda maior da Síria. Apenas em 2013 foram mortos 90 mil sírios. O conflito ficou ainda mais complexo quando milhares de guerrilheiros estrangeiros começaram a entrar na Síria, integrando as forças da oposição, que por sua vez é dividida em vários grupos lutando entre si. O terceiro estágio é o atual, guerra total, com vários episódios de crimes de guerra. Seguindo credos e interesses geopolíticos, potências estrangeiras aumentaram sua participação no conflito. Rússia, Irã e a milícia Hezbollah do Líbano apoiam o regime de Assad. Do lado oposto da trincheira ficaram os Estados Unidos, a Arábia Saudita, o Catar e a Turquia. Guerrilheiros do Estado Islâmico se aproveitaram do caos para ganhar território. No meio do fogo cruzado, o povo sírio. A questão humanitária hoje é uma arma de guerra a mais, na verdade, entre as mãos do regime e apoiado pelos russos. Vocês têm que lembrar que, por exemplo, em setembro, teve um cessar-fogo que começou 13 de setembro. O 20 de setembro, esse cessar-fogo terminou quando teve bombardeios russos e do regime contra 18 caminhões que faziam parte de um comboio de 31 caminhões que estavam com ajuda humanitária. Isso incluía alimentos e equipamentos medicais, todos suprimentos medicais. E não foi um bombardeamento, digamos, casual, foi proposital? Foi absolutamente deliberado. Tem vários crimes de guerra que foram cometidos e a ajuda humanitária, ela é o principal alvo. Então, tem cidades que são literalmente morrendo de fome, né? Tomo outro exemplo, a cidade de Daraa, que foi durante 4 anos sitiadas, finalmente foi evacuada em agosto de 2016, foi apenas alguns meses. A troca de quê? A troca da entrega dos combatentes rebeldes, né? Por isso que esse sítio, durante esses 4 anos, quase nenhum comboio humanitário conseguiu entrar. 65 pessoas em apenas os últimos meses do sítio morreram de fome. Então, fazer morrer as pessoas de fome, fazer que as pessoas não consigam acesso à saúde, a saúde mais básica, faz parte das estratégias do regime e da Rússia para modificar, vamos dizer, a relação de força entre os rebeldes, o apoio que a população pode eventualmente dar aos rebeldes, né, e a situação política em geral no país. Estima-se que desde o início da guerra, cerca de 500 mil de pessoas morreram. 11 milhões de sírios tiveram que sair de suas casas. Muitos se refugiaram nos países vizinhos e na Europa. Quem ficou para trás mal tem o que comer ou beber, sofre com escassez de remédios
e todos os tipos de serviços básicos. Mais da metade da população síria hoje é vítima desse conflito. Os que estão ficando hoje na Síria, claramente são as pessoas mais vulneráveis de alguma forma, porque as pessoas que conseguem sair da Síria ainda são as pessoas que têm alguns recursos, seja materiais, mas também de rede de contatos ou de alguma formação que de alguma forma permita para elas sair. Então, os que estão ficando são também os mais pobres, né? A classe média, majoritariamente, ela conseguiu sair do país, né? E quem faz o maior número de vítimas? O governo, os russos, o Estado Islâmico, as forças de oposição, os curdos? Isso é uma pergunta absolutamente importantíssima, porque nas nossas representações, né, pelo caráter também, eu diria, espetacular das suas ações, parece que o Estado Islâmico, a organização do Estado Islâmico, é o pior ator nessa guerra síria, né? Mas, na verdade, não é. De forma, talvez, mais dissimulada, o ator que provoca mais morte, na verdade, é o próprio regime sírio e os bombardeios russos, né? Teve uma evolução muito grande ao longo dessa guerra de quem contribuiu mais a ajudar o regime nas suas operações de repressão. Mas está claríssimo que a partir do momento em que os russos interviram, mudou completamente o cenário, né? E você acha que essa situação vai permanecer por quanto tempo? Tem muitos atores que estão se beneficiando de uma forma ou outra do caos, né? O próprio Estado Islâmico, com certeza, é um ator que precisa de inestabilidade, precisa desse caos para continuar, ao mesmo tempo, recrutando combatentes internacionais e tentar ocupar o vazio que deixa a autoridade do Estado, por um lado. Tem pessoas que sonham com essa ideia que, bom, talvez o melhor cenário para a Síria seria voltar para a situação anterior. E eu acho que, na verdade, esse cenário é impossível, né? Então, isso, prolongando-se com a esperança de uma vitória depois de uma guerra total, as próprias Nações Unidas estão dizendo que a parte leste de Alepo poderia ser destruída completamente daqui a dezembro, daqui a final do ano, o que mostra um nível de engajamento, né? É fazer tábula rasa, é deixar um país onde... Que tipo de vitória é, né? Deixando um país onde não tem mais cidade, onde não tem mais habitante, que tipo de país é? Em setembro de 2014, os Estados Unidos começaram a liderar uma coalizão para atacar o Estado Islâmico. Um ano depois, a Rússia também passou a bombardear as tropas do Estado Islâmico e todos os outros grupos que lutavam contra Assad. A consequência foi uma devastação da cidade de Alepo e mais refugiados buscando o caminho da Europa. Diante da calamidade, Estados Unidos e Rússia suspenderam os bombardeios, mas o cessar-fogo fracassou depois que um comboio humanitário foi atacado. Os Estados Unidos culparam os russos. These are acts that beg for an appropriate investigation of war crimes. And those who commit these would and should be held accountable for these actions. They're beyond the accidental now, way beyond, years beyond the accidental. This is a targeted strategy to terrorize civilians and to kill anybody and everybody who is in the way of their military objectives. A Rússia negou ter atacado civis, mas se dispôs a conversar novamente sobre uma solução para a Síria. The fact that Secretary Kerry and France are calling for an investigation of war crimes now by Russia and Syria, do you think it's going to change anything? I don't think it's going to change anything. If anything, I think it's going to make Moscow more defensive. Moscow is not part of the ICC, and neither is Syria, and I think it's just going to fuel this sense that the West is determined to single out and make Moscow play by its rules, but Russia makes it very clear that it wants to establish new frameworks and new rule sets for global security affairs. More broadly, I think what you're seeing is that it's clear that Russia has several goals in Syria.
not all of which focus on Syria itself. So the West tends to see Syria as a regional issue, right, amongst different factions supported by different external patrons and proxy actors. It is, of course, concerned about ISIS. It makes the point many times that, look, we have similar Islamic forces who want to operate within the Russian Federation themselves. But more importantly, Russia sees Syria as a global issue. It sees Syria as an example where Russia needs to be consulted, it needs to be taken seriously, it needs to be part of any international solution, and Moscow is not just going to stand by and accept these UN resolutions and demands that call into question Russian motives. Enquanto isso, o presidente Obama mantém a posição de não intensificar mais o envolvimento americano na guerra, que já completa 5 anos, com um saldo de morte e destruição. Unfortunately, I think Syria and the tragedy that is Syria is going to be the greatest stain on President Obama's legacy and on his tenure. That I think a lot of his advisors did not realize just the humanitarian catastrophe that the Syrian conflict would unleash. The wave of migrants also that put pressure on European unity. And also the credibility of the U.S., that when the U.S., President Obama talked about red lines in terms of the use of chemical weapons and then didn't follow through on taking military action, that diminished U.S. credibility when it makes these grand assertions. So Syria has really become a terrible mess that arguably could have been contained if it was dealt with more proactive manner back a few years ago. But this is all hindsight now, and now we have a conflict that not only threatens to destabilize the Middle East, outflows have destabilized Europe, and I think the nightmare scenario is that it could trigger an inadvertent conflict between Russian forces and U.S. forces, each of which is supporting different factions. And I think that's the real danger. What has been achieved in this war against ISIS in Syria? Well, I think that depends on who you ask, what your goals are. I mean, there is no doubt that what Russia has achieved is to help stabilize the Assad regime. Now, whether it has dealt a death blow to ISIS remains debatable. Certainly it took back and assisted Syrian forces taking back Palmyra, which is a big symbol from ISIS forces. But on the other hand, it has unleashed a tremendous humanitarian catastrophe, and many would argue it has simply made reaching an inevitable political solution much tougher now by strengthening the position of the Assad regime. Do you see any ending in sight? How would this conflict be resolved? I think it's going to take great political will and great imagination. I think one possible model eventually might be some sort of international agreement regarding a very complicated legal status for Syria's different sorts of factions, but we're really far from that. To have any kind of political process, we're going to need some sort of peace, some sort of sustained peace and ceasefire on the ground.